Assista agora Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Olá, muito boa tarde. Dia 27 de junho começa agora mais um programa Telescópio. 21 graus a temperatura nesta quinta-feira e tem previsão de chuva para qualquer hora. Recebemos hoje no programa Telescópio o pastor da 4ª Igreja Presbiteriana de Itapetininga, Daniel Mosca. Vamos falar com ele sobre a Igreja Presbiteriana e também os trabalhos sociais na comunidade aqui em nossa cidade. E você de casa sabe que o Telescópio tem como apoiador o Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. E você que queira participar deste bate-papo, basta nos ligar pelo telefone que é 15 3527 8199 e também deixar a sua mensagem nos comentários do Facebook da TV Itavi. Eu sou o Guto Nunes, fiquem com a gente, o Telescópio está no ar. Muito bem, Telescópio no ar nesta quinta-feira. Hoje o programa está sendo gravado, então você que manda sua mensagem pra gente pode continuar mandando. Mande aí a sua felicitação, tenho certeza que o pastor Mosca, também nós aqui da TV, nós vamos estar lendo a sua mensagem, dando like aí, curtindo tudo. Então você pode sim mandar a sua mensagem mesmo sendo um programa gravado, só que muitas vezes nós não vamos conseguir então ler essa mensagem ao vivo aqui com a gente, mas nós vamos ler todas elas depois. Agradecemos muito desde já o seu carinho e a sua audiência aqui com a gente. Então eu gostaria muito de agradecer desde já a presença do pastor Daniel Mosca, né? Ele que faz esse trabalho aqui na nossa cidade de Itapetininga. Talvez você já tenha ouvido falar de igreja presbiteriana, mas também ouvido falar então da 4ª Igreja Presbiteriana de Itapetininga. Pastor Daniel, em primeiro lugar, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. E já perguntar para o senhor 4ª Igreja Presbiteriana de Itapetininga. Qual a importância dessa nova linha? O que o senhor enxerga de diferente para ser trabalhado no anúncio do Evangelho, vamos dizer assim, né? Seria esse o foco assim, da igreja, trabalhar de uma nova forma, tudo isso? Isso. Primeiro, boa tarde, obrigado pelo espaço aqui, boa tarde para vocês. A 4ª Igreja, o nome é porque é literalmente a 4ª igreja. Temos mais 3 aqui na cidade. E a gente se preocupa em não ser uma igreja, mais uma igreja na cidade. Nós queremos ser uma igreja para a cidade. E a gente acredita que igreja existe para quem não está nela ainda. Então nós somos uma igreja para fora, uma igreja para as pessoas que não gostam de igreja, que não estão em alguma igreja. A gente quer apresentar o Evangelho, como você disse, de uma maneira inteligível, contemporânea, ter resposta para as perguntas que estão sendo feitas pela sociedade hoje. Essa é a nossa maior preocupação. E o senhor acha que você acha? Você pastor? É melhor. Você acha que a igreja, de certa forma, ela ficou um pouco fechada em alguns segmentos, na forma de se apresentar, que talvez hoje não faça sentido para as pessoas de hoje em dia? Eu acho que, às vezes, a igreja se perde respondendo perguntas que ninguém está fazendo mais. Eu acho que a gente tem que se adaptar sem perder o Evangelho, que ele é atemporal. É uma mensagem para todos os tempos, mas o jeito que a igreja se apresenta, agenda, formato, linguagem, roupagem, eu acho que tem que ser repensado. Eu acho que a igreja não fez esse processo. Vivemos depois da Segunda Guerra Mundial, em especial depois da queda do Muro de Berlim, várias mudanças, muita mudança muito rápida. Essas políticas, revolução tecnológica, tudo isso foi influenciando, né? Relacionais. Então a igreja tinha que ter acompanhado isso. E sabendo que o Evangelho tem uma resposta para cada uma dessas mudanças. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho dos passos na vida que foram chegando até aí, mas antes disso ainda, já nessa questão, certamente o seu primeiro contato não foi com uma igreja dessa maneira, né? Ele foi com uma igreja de outra maneira, mas de onde foi surgindo daí essa disposição? Chegou a ver em outro lugar? Teve algum líder que foi influenciando? Como que foi? Para pensar a igreja dessa nova maneira. Na verdade, a minha denominação, a presbiteriana, começou a perceber que ela perdia muitos jovens e adolescentes. A porta de entrada para eles era muito pequena, muito, talvez... Fechada. Fechada, né? E a porta de saída enorme, né?
escancarada. Estava acontecendo alguma coisa. O que a gente tem que fazer? Até 1950, a presbiteriana foi a igreja mais missionária, né, do Brasil. De repente ela começou a diminuir. Então começaram a perceber. E aí começou a surgir congressos, livros, estudos, redes de igrejas que pensavam na questão da comunicação para a pós-modernidade. Se é que chama pós-modernidade, para o mundo, de nome, né? Para o mundo atual. A igreja começou a repensar em vários cantos e essas pessoas se ajuntaram. Eu faço parte de uma rede que chama Atos 29, uma rede global que também está no Brasil, que são de igrejas que pensam essa questão. Como deve ser uma igreja centrada no Evangelho no século XXI. E aí a gente foi se juntando. Aí surgiu a necessidade de plantar uma igreja, começar uma igreja do zero. Muito bom, e nós vemos que até, nós tivemos uma vez a visita aqui de outro pastor, né? Que ele falava a respeito disso também, de trabalho com jovens e tudo mais, que tem que ter uma linguagem própria, tem que ter um caminho, vamos dizer assim, que faça sentido para ele, que diga referências do dia a dia dele e tudo mais, né? Mas como que foi o seu começo, né? Foi criado num lar, dentro da igreja e tudo mais? Como que foi? Meu filho é 5ª geração de presbiterianos por parte de pai e mãe. Então, eu não nasci na igreja, não nasci na maternidade, mas desde pequeno, na igreja. Mas ligado com os costumes, já com a vivência da fé? Muito, mas eu vim conhecer o Evangelho de uma maneira inteligível com 24 anos de idade. Eu caí numa igreja fechada nela mesma, bem tradicional, que tinha usos e costumes que só eram inteligíveis para quem havia nascido e crescido dentro dela. Deus era um cara que só pegava pesado, ninguém tinha chance com ele. Então, chegou na adolescência, eu falei, não dá, né? Não dá, já que ele vai me pegar mesmo, né? Eu chutei o balde. 5 anos da minha vida. Acabou unindo, né, uma rebeldia com, talvez você não tinha entendido ainda o espírito da coisa ali, não conseguia. A igreja, junto comigo, foi uma geração toda para fora da igreja, né? E eu fiquei 5 anos viciado em drogas, né? E aí, no 5º ano, ou eu encontrava Jesus ou eu ia me matar, né? Hoje eu consigo fazer essa leitura. Aí chegou um pastor, mais preocupado em se comunicar com as pessoas que estavam fora da igreja e que começou a repaginar a minha comunidade, lá onde eu nasci. Aí ficou mais fácil. Qual cidade que era? Jaú. Cidade de Jaú. Jaú. Eu conheci esse pastor jogando bola, cara. Você nunca tinha visto um pastor jogar bola de calção. Ele usava um tênis cor-de-rosa, que era emprestado daquela que é minha esposa hoje, Sara, e meu irmão armou uma situação pra gente se conhecer lá, foi proposital da parte dele. Já namorava com ela na época? Não dava, ninguém ia querer namorar, ela não ia querer namorar comigo, não. Foi uma graça de Deus depois, então foi um milagre alcançado depois. Exato, o primeiro de muitos. Aí ele me convenceu que ele existe. Aí esse pastor terminou o jogo, ele me deu um abraço, falou, essa vida que você está vivendo não combina com você. Eu falei, que é isso? Passa no meu escritório amanhã. Depois ele começou a me explicar a questão do amor de Deus, né, que a igreja esquece de falar, né, que ela está aqui para amar as pessoas. Quem julga é Deus, né, quem deixa... Não é para oferecer o julgamento, a gente está aqui para oferecer a salvação, o recomeço, o amor. Aí ele foi me explicando isso, e aí minha vida mudou com 24 anos. Tenho 48 hoje. Então tá. Daí mudou com 24, com esse primeiro anúncio, né? Daquela coisa de conhecer mesmo a salvação e tudo mais, deu o passo ali. Aí surgiu também o interesse de se dedicar mais a isso, né? Porque muitas pessoas têm esse contato e tudo mais e continuam, de certa forma, na sua vida de trabalho normal e tudo mais, mas na sua vida daí surgiu um interesse maior, assim. Mais ou menos. Eu estava conversando sobre isso ontem, né? Com uma pessoa que está hospedada em casa. O que eu tinha experimentado com as drogas não era nada do que eu havia experimentado naquele momento com Jesus. Então eu queria falar para todo mundo. E eu fui aprofundando nessa questão. Eu precisava de preparo. Naturalmente fui fazer a faculdade de teologia.
E aí, step by step, né, acabei indo para o pastorado. Não tinha outro caminho para mim. Então foi natural, não foi escolha, foi natural. Foi seguindo o fluxo e acabei no pastorado. Foi por isso. E preocupado em sempre fazer inteligível o evangelho. Nossa, assim, então muito importante. Então trazendo aqui para todo mundo que está assistindo com a gente, aí talvez uma nova forma de se pensar, né? Essa questão da igreja, a questão da evangelização. Muitas vezes a igreja ela é muito atrelada com questão de alguns costumes e tudo mais, principalmente dentro do ramo evangélico, né, e tudo mais. O pessoal, muitas vezes, ele é ligado, tem igrejas tradicionais que o pessoal fala, até dos cantos, vestimentas e tudo mais. Mas no caso de vocês lá, ela é mais aberto, essa parte vocês não ligam tanto assim, você diria assim? Eu prego no domingo assim, calça jeans, tênis, camiseta, muita tecnologia, data show, vídeo, tentando ficar compreensível. Sempre eu vou bater nisso, que eu acho que é o erro da igreja. A mensagem é a mesma, o evangelho é o mesmo, Jesus é o mesmo. Isso a gente não precisa mudar, a gente precisa fazer as pessoas entender. Isso aí a mensagem é a mesma, o mensageiro tem que se fazer pertinente à sua época, né? É isso que a gente se preocupa. Então a gente canta o que todo mundo pode entender, a gente ora o que todo mundo vai entender. Eu prego sobre assuntos contextualizados, não tem assunto proibido. E não tem uma regra, o cristianismo não é pode ou não pode, né? Uma grande lista de pode ou não, é um estilo de vida. Ele é um estilo de vida. E dentro desse estilo de vida, assim, quais são os maiores desafios que têm aparecido para o senhor aqui na cidade de Itapetininga? É no segmento de jovens mesmo, com as famílias, às vezes com questões sociais? O que tem aparecido como o maior desafio? Assim? A gente vive hoje um problema sério com famílias. Famílias líquidas, né? Como dizia Bauman, não é uma coisa sólida, mas as famílias se desfazem facilmente, né? O núcleo familiar não é mais alguma coisa segura. Aí a família hoje está em crise. Os pais com dificuldade de educar, de pôr limites nos filhos, os filhos ocupando o lugar de imperadores do lar. Isso tá bem difícil. A gente tem que... O problema com o jovem, você vê que é muito atrelado com isso. Lógico. Né? Os acaba jovens, refletindo depois nele. Né? Isso, exatamente. É o problema familiar. Os pais não podem abrir mão do privilégio de serem pais, mas né, isso é difícil de fazer acontecer, porque culturalmente é o normal, né? Os filhos mandam nas casas. Então o mais difícil é a gente criar uma família, pensar uma família a partir dos valores bíblicos hoje. É bem complicado. E como que é desenvolvido esse trabalho dentro da Quarta Igreja Presbiteriana? E ensino, muito ensino e caminhada. Vamos caminhar junto? Eu tenho uma família também, né? Então vem aqui, vem para minha casa. Vamos viver, vamos comer, vamos conversar aqui dentro, vamos ver como funciona uma família cristã com seus erros e acertos. O cristianismo é uma caminhada, né? É uma caminhada. Por gente do seu lado, para correr do seu lado. Para correr do seu lado. Vem ver, vem e ver. Vem e ver o que Jesus faz. É muito desse jeito, muito dessa maneira. É uma igreja relacional. Na verdade, às vezes a família biológica falta, né? Falha. A igreja deveria ser uma família estendida que está ali quando a biológica faltar. Então é isso que a gente quer ser. A palavra mais usada para a igreja no Novo Testamento é família. É família. Às vezes a igreja hoje parece uma instituição, uma empresa. Não, ela deveria ter cara de família. Então é isso que a gente quer fazer. Vamos aprender junto, né? É esse que é a ideia, convivendo. Olha só, então muito importante essa reflexão aqui a respeito, né? Dessa questão da família. Todo mundo aí que está acompanhando com a gente, eu tenho certeza que tem muito carinho com a sua família. Gostaria de ver muitas vezes problemas que têm surgido ali serem resolvidos. Quanto seria mais fácil, né? Se algumas questões elas pudessem ser transformadas dentro da nossa casa. E existe esse trabalho então lá da Quarta Igreja Presbiteriana, do pastor Daniel Mosca, que vai apresentando mesmo maneiras, né? De se caminhar, maneiras de se pensar melhor alguns problemas, pensar algumas reações dentro da família, né? Muitas vezes as reações elas são um pouco em cima das emoções e tudo mais, da nossa criação passada, né? Tudo aquilo que foi chegando pra gente, né? Como você mesmo disse, né? A fé chegou de um jeito para você e você teve que, de certa forma, mudar aquilo lá para que pudesse se encaixar na sua vida, né? E no trato de família, hoje também, às vezes, né? O que nós aprendemos, às vezes, com pais, com os avós, às vezes não se encaixam mais
na forma de família de hoje, né? Você vê dessa forma. Sensacional o que você falou, mas o que eu creio foi Deus que inventou a família. O que eu ou você pensarmos, vamos melhorar a família, não cabe, porque quem inventou é perfeito. Então, no caso da criação mesmo, assim, na rigidez, nas coisas assim, né? Eu acho que o princípio continua mesmo, o que Deus queria como família. Talvez não precise ser daquele jeito que foi. Passado o princípio continua. O que segura a família foi Deus que criou. O jeito que a gente passa, que a gente se comunica, de novo cai nisso, né? Vai ser diferente. Vai ser diferente. Então, é um conceito que se aplica a muitas coisas, né? Isso, para tudo. Mas o princípio é o mesmo. O evangelho, o que Jesus falou, o que Deus pensou sobre família, continua a mesma coisa. Como que a gente vive isso no século XXI? O princípio, a base, a plataforma, ainda é Deus. Ainda é Deus. Mas como que a gente vive isso agora? Como a gente comunica essas realidades? Como que o filho tem que respeitar os pais? Como que os pais têm que respeitar os filhos? Como que o esposo tem que tratar a esposa? A Bíblia diz tudo isso. Diz tudo isso de uma maneira extremamente saudável. E assim, até aproveitando um pouco desse motivo, assim, você é casado há quanto tempo? Eu tô há 19 anos casado. 19 anos, quantos filhos? Tenho um filho, Davi. Um filho, Davi. 16 anos. Nesse caminho, qual você apontaria assim como um ponto-chave, assim, que eu não sei como agir nessa situação, a situação está complicada e tudo mais, e você encontrou na Bíblia, na Palavra de Deus, a resposta para isso e tudo mais? Cada mudança, né? A primeira infância, tem que voltar, vamos botar o joelho no chão e orar. A segunda infância. A confiança, né? Porque a primeira infância não consegue fazer muita coisa, né? Só manter vivo, na verdade. Mas o que eu fizer aqui vai reverberar lá na frente. Como é que faz? Não tem muito conversar e tudo mais, Não, mas é importante também. E aí, eu sempre volto. Como Jesus pode ser importante para o meu filho, como o meu filho vai viver a partir dos valores do cristianismo num mundo que não respeita tanto o cristianismo. Então é constante, não é uma vez só. Todo dia antes de dormir a gente agradece o dia, pede uma boa noite de sono e sabedoria para ao acordar, continuar caminhando sem deixar o cristianismo morrer. Cara. Eu acho que esse é o estilo de vida, a adolescência do meu filho. Entendeu? Meu filho, eu usei drogas. Eu posso falar, filho, as drogas eram uma coisa que nunca deu sentido para minha vida. Você não precisa disso. Mais destrói do que ajuda, né? Não, cara, é só ilusão, né, cara? É só ilusão. Parece bom, mas o final é sempre ruim. Então eu preciso de Deus para dar conta daquilo que eu não consigo, né? Fazer meu filho entender isso. Então é um desafio constante. E o meu filho tranquilo com Jesus hoje, vai à igreja, beleza, tem um comportamento, sabe falar não para algumas coisas que não, para as drogas, por exemplo. E você conseguiu seguir esse caminho aí, entendeu mais ou menos. Claro, cada um tem sua caminhada também, né? Sim. Mas ele entendeu aquilo que, o principal, vamos dizer assim, o fundamento está ali, né? Isso, cara, ele conseguiu, o que eu não ouvi, a gente, pela graça de Deus, conseguiu passar para ele. Droga é isso, eu usei, eu não usei, não faça. Por que não faz? E foi conversando, e ele entendeu. Eu acho que esse é o desafio. Por que não pode usar? Porque é pecado. Não é pecado. Por que é pecado? Explica o que é pecado, por que a droga é o pecado, por que a droga faz mal. Eu acho que é esse o ponto, né? Você gastar tempo com a molecada nesse mundo corrido, o tempo vago que a gente vai ainda para a rede social, não é mais o tempo vago, a gente deixa de gastar tempo, né? Com filho, com esposa. Eu acho que é isso que a gente está precisando como família, né? Vamos ter tempo para ficar entre a gente, conversar, explicar, questionar, abrir, colocar. Eu acho que se voltar para a Bíblia, o princípio dela era oral, era transmitido de maneira oral. Ao final do dia, sentava todo mundo ao redor da fogueira e falava, eu conheci um cara que chamava Moisés, era amigo do meu avô e tal. Falta isso pra gente hoje. É porque muitas vezes a gente imagina que existiu Bíblia a vida toda, né? Desde o começo, né? E passou a existir em 1500, 1600, antes era tudo história. No papel. Era tudo história contada. Século VIII antes de Cristo, primeira... Isso, entendeu? E era um papel muito difícil, vamos dizer assim, a difusão mesmo, né?
com a gráfica e tudo mais, ela foi muito mais tarde, né? Da pessoa ter na sua casa. 1500, aí você tá certo. E hoje nem é papel, é digital, né? Então... Exatamente. Então hoje é muito mais fácil ainda, mas a gente acha que sempre foi assim, né? Mas não falta isso, cara, a gente gastar um tempo e contar o que Jesus fez na nossa história, eu não sei o seu viés religioso. É isso que falta a gente fazer, tempo com a família. Certamente. E nós vamos falar mais ainda, tem muitos assuntos aqui para serem explorados, aprofundados aqui com o pastor Mosca, mas antes nós temos um recado para vocês aqui da Comercial Lima, que é uma empresa aqui da nossa cidade. Comercial Lima atua no ramo dos parafusos desde 2010, com muito trabalho e dedicação. E hoje também tem produtos como ferragens para marcenaria, forro e também a colocação de PVC e chapas de MDF. Sempre com qualidade e o melhor custo-benefício aí para sua obra, para você que está fazendo uma reforma na sua casa. Dá uma passadinha no pessoal da Comercial Lima. Eu tenho certeza que você vai encontrar aí as melhores opções para que você possa mesmo sempre resolver o seu problema sem arrumar mais dor de cabeça. Aí é na Comercial Lima, que fica na Avenida 5 de Novembro, 183, Vila Nastre. Então, passando para vocês aqui de casa, esse recado da Comercial Lima e falando também agora um recado aqui a respeito, nós falamos bastante a respeito da família, né? Muitas vezes é preciso encontrar, isso ali fala a loja do marceneiro, né? E eu digo assim, a casa da família, de certa forma, seria a igreja. Esse ensinamento, o senhor vê assim que ajuda muito qualquer família hoje que está nos assistindo, pessoas que muitas vezes nunca tiveram contato com a igreja e tudo mais, mas é exatamente esse público para quem você quer falar nessa empreitada aí da Quarta Igreja Presbiteriana, né? A igreja é um grande parceiro na educação dos filhos, né? Na manutenção da família. A igreja deveria ser o lugar mais seguro da terra, né? E criar uma família tendo como parceiro uma igreja deveria ser a coisa mais saudável que existe, né? Não terceirizar, né? A igreja não pode terceirizar um papel de pai, de mãe, mas ela pode dar ferramentas para que isso aconteça. Então eu acho essencial famílias saudáveis, sociedades saudáveis, né? Uma cidade saudável, um estado saudável, um país saudável e um mundo saudável. Então a igreja é extremamente importante para isso. Ela não assume o papel da educação dos filhos, mas ela auxilia os pais a educarem seus filhos nos caminhos de Jesus. Assim. Muito legal, muito importante. E falando agora a respeito das questões sociais, né? Muitas vezes é algo próprio, né, da igreja ser muitas vezes associada com questões sociais, com o local onde, de certa forma, as pessoas se unem ali para realizar uma obra, para levar, muitas vezes, alimentos e tudo mais. Como isso é trabalhado dentro da Quarta Igreja Presbiteriana? A gente acredita que a marca definitiva de quem é cristão é o amor. O amor não é um conceito abstrato, né? A gente banalizou demais essa palavra. O amor é um sentimento que, quando plantado no seu coração, ele gera um movimento, né, para alterar necessidades a partir da sua generosidade. Então a gente olha para a cidade procurando as necessidades da cidade. Quando a gente encontra alguma necessidade, a gente derrama a nossa generosidade, né? Como Jesus fazia. Ele encontrava o leproso, via a necessidade dele, é física. A minha generosidade, como Jesus, era curar. E aí vai. É isso que a gente faz na cidade. A gente procura espaços de necessidade. E vai lá agir a partir do amor com generosidade. E você faz parte, né, de alguns trabalhos aqui da nossa cidade e tudo mais, isso, né? Esse não dá para ficar parado, né? Eu amo essa cidade, rapaz. Eu tenho um amigo, o Fábio, da Top, sim. que diz que, olha, por que você criou essa revista? Assim, porque eu cansei de gente falar mal dessa cidade aqui. Eu quero uma revista que fale só do que é top. E eu acho que às vezes Itapetininga fala muito mal da cidade. E eu estou aqui por opção. Eu moro aqui por opção, não quero ir embora daqui por opção. Eu amo essa cidade, então é meu prazer deixar ela melhor. Né? E sentado eu não vou mudar nada. Então eu comecei a sair e levar minha igreja para ver os pontos aí de necessidade. Né? Então algumas coisas apareceram. Eu sou vice-presidente do Nosso Lar, uma instituição que cuida de crianças que foram desabrigadas do convívio familiar. Tenho mais 2 líderes da igreja que estão na diretoria comigo lá. Dentro do Nosso Lar, agora eu estou no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Está sendo muito bom conhecer de uma maneira mais abrangente as carências da cidade e ver o que a gente pode fazer para melhorar. Independente dessas instituições,
Estou meio gripado, tá difícil, mas tá. A gente faz alguns voos individuais aí. A gente transforma barracos em casas. A gente trabalha muito, não só com a questão de cesta básica, mas nesses bolsões de pobreza da cidade, a gente leva a cesta básica e a possibilidade de encaminhar as pessoas para uma vida melhor, usando o que a cidade já tem, o PAT, a questão social, o CREA, as CRAS e tal, apontando esses caminhos. A gente faz muito isso daí. Isso é um lugar tanto de encontro, mas também de um lugar onde a pessoa pode ter uma visão melhor das possibilidades que existem, né? Levar para elas. Isso. Eu acho que aí é legal. O nosso espaço físico, a gente cede para algumas coisas da cidade. Por exemplo, amanhã tem um movimento jovem aqui que trabalha com crianças, adolescentes em vulnerabilidade social. Às vezes eles não têm um espaço para se reunir. Aí eles vão lá na nossa comunidade. Entre os domingos a gente não quer ter um espaço ocioso. A gente cede o espaço para palestras. Por um acaso, a palestra da tarde sou eu que vou dar. De manhã não sou eu, mas o espaço é nosso. E a gente ensina as pessoas a irem. Você ouve sobre Jesus, você aprende o que é um cristão. É um pequeno Jesus, né, cara? Um pequeno Cristo. Então você, no domingo, vai lá, aprende a ser como Jesus e durante a semana você vai fazer o que Jesus faria. Aí tem pessoas envolvidas na pastoral da criança, e fazendo trabalhos em escola, muita gente envolvida na sociedade. E essa transformação social, você enxerga como se fosse uma responsabilidade dos cristãos? Sempre foi, sempre. Se você ler a Bíblia, você vai ver desde o Antigo Testamento uma preocupação com as questões sociais. Não é a única coisa, mas é como se fosse um braço muito importante da igreja. Não adianta nada a gente ter discurso se a gente não fizer a ação. E é natural, se você conhecer o Cristo vivo, né, ele era muito mais do que um agente social. Mas ele se preocupou em melhorar a sociedade. O mundo não está do jeito que Deus queria que estivesse. Cabe a gente mostrar como o mundo seria de acordo com o que Deus projetou. Então é isso que a gente faz. E se envolve, põe a mão no barro, vamos melhorar essa cidade. E a questão assim, até como teólogo, né, assim, essa questão da fé e das obras, entendeu? Sabe, que até assim, muitas vezes a gente vê algumas discussões a respeito desse assunto e tudo mais, né, do que é o importante, do que não é e tudo mais. Como você enxerga, assim, essa questão da fé e das obras? A Bíblia, ela fala assim, que a fé é evidenciada pelas obras. Você não faz as coisas para ganhar a salvação, mas o fato de você ser salvo pela graça implica em você fazer essa salvação evidente, através de boas obras que foram predestinadas por Deus já. Então, o que eu faço de bom não é meu. É resultado de um Deus bom que mora em mim. As obras por si só, elas não salvam. Não. Mas não existe a fé sem as obras, vamos dizer assim. Elas são consequências, elas não são o fator que me faz ser salvo. Elas são consequências de eu já ter sido salvo pela graça. Então, muito importante, então, trazendo essa reflexão aqui para as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente fica um pouco perdido, né? No meio disso tudo, né? E tudo mais, e escuta num lugar uma coisa, escuta em outra, mas assim, sempre tem essa reflexão, né? Tem esses dois lados, que as duas coisas são muito importantes e que brota disso, né? Dessa fé no coração, vai brotando as obras aí para poder ajudar as pessoas e nunca com o coração fechado. Isso é muito importante a gente entender. E nós vamos continuar aqui esse papo, né? Vamos aprofundar ainda mais, trazer mais questões aqui a respeito tanto do trabalho lá da igreja, da Quarta Igreja Presbiteriana de Itapetininga, do Pastor Mosca, mas também a respeito do cristianismo em geral. Nós vivemos um país cristão, né? Nós temos aí muitas questões acontecendo no Brasil e conversar com ele a respeito disso também. Quais são as saídas aí que a igreja tem apresentado hoje. Então nós voltamos já, o intervalo é rapidinho, é 1 minuto só. Nós voltamos, eu espero você. Olá, estou aqui para convidar você para assistir o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Um programa delicioso com receitas gostosas. Aguardo você, Fofi. Um beijinho. Olá, povo de Deus. É com alegria que eu estou aqui convidando você para nós estarmos sempre juntos às segunda-feira, às 21h30, no programa O Amor Restaura, aqui na TVI.
Telescópio de volta, trazendo para você as melhores notícias, as melhores entrevistas aqui da cidade de Itapetininga, para que você possa mesmo saber se portar, né? Saber entender as questões, fatos da atualidade. Também nós tivemos aí durante essa semana aí também muito ligado com as questões de saúde, ou seja, trazer informações para você de casa para que você possa mesmo cada dia melhorar aí na sua vida aí. E nós trazemos aqui agora uma notícia então a respeito da cidade de Itapetininga, que saiu no jornal Correio de Itapetininga, que cidade é destaque estadual no setor têxtil e vestuário. O governo estadual, que dividiu o estado em 11 setores industriais, para estimular a produtividade e a geração de empregos. Em Itapetininga existe uma área têxtil e vestuário como polo de desenvolvimento econômico no estado de São Paulo. O estúdio foi apresentado e, de acordo com o estado, a intenção é identificar as cadeias produtivas que já estão estruturadas na cidade e também conseguir, de certa forma, implementar ainda mais essas questões. A prefeita Simone Marqueto disse que estamos em pleno crescimento e expansão dos negócios em Itapetininga, com a chegada de novos investidores e a abertura para o mercado de trabalho. Oferecemos também capacitação e estamos de portas abertas para dar todo o suporte necessário. Ela diz aqui que a ideia básica do plano é apontar os municípios que possuem vocação natural para algumas áreas, para alavancar a produtividade e a competitividade, conforme o documento publicado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Em Itapetininga, os setores têxtil e confecção contam com 63 empresas e abrangem 1.627 pessoas, ocupando o segundo posto na abertura de fábricas e geração de empregos, conforme os dados do Ministério do Trabalho. Ou seja, Itapetininga trabalhando aí para diminuir um pouco, que eu acredito que é algo que tem que se lidar também dentro da igreja, que é a questão do emprego, né? Sim. Que é a questão, muitas vezes, dos problemas sociais que vão aparecendo e tudo mais, né? Nós vimos que vocês têm um envolvimento com as crianças desabrigadas e tudo mais, e com as famílias que muitas vezes têm essa dificuldade. Existe um trabalho, alguma forma de ajudar dentro das igrejas, pastor? A gente procura saber o que a cidade oferece, como eu falei. A cidade tem muitas coisas em termos de capacitação, não só o PAT, cursos, tal, que a gente vai procurar a necessidade de uma família que tem uma pessoa desempregada. Qual que é? Faltou capacitação. Aí a gente encaminha. Tem concurso, os professores preparam, precisa de informática, temos pessoas que podem preparar. E algumas coisas a cidade já faz, né? Alguns cursos que a cidade faz, a gente encaminha para os cursos, a gente encaminha, procura ficar atento no movimento da cidade, né? Uma igreja é para a cidade, ela tem que saber o movimento da cidade, né? As carências das pessoas são supridas por algumas coisas que a própria prefeitura está fazendo. Então, nosso papel é fazer esse link, né? Capacitar as pessoas para o mercado de trabalho. É uma assistência social que faz a pessoa caminhar sozinha, né? Não ficar o resto da vida dependendo de alguém. Né? Não é de certa forma o objetivo arrumar um emprego para ela dentro da igreja, entendeu? Mas é justamente prepará-la para que ela possa na sociedade agir. Descobrir sua vocação, ela ter uma profissão, ela ter uma capacitação para poder se inserir no mercado de trabalho. Muito legal, muito importante então. E falando a respeito da questão assim, religiosa com respeito à questão política, nós vimos que assim, essa última eleição ela acabou se polarizando um pouco e tudo mais, e principalmente as pessoas que são, de certa forma, contrárias ao governo do presidente Bolsonaro, eles disseram muito que era o BBB, né? Da Bíblia, da bala e do boi e tudo mais. Tanto que nós tivemos aqui e algumas vezes, até em algumas entrevistas aqui, foi citado essa questão, né? Como você enxerga essa associação, muitas vezes, das igrejas evangélicas, principalmente, de alguns líderes, vamos dizer assim, né? Com a questão do Bolsonaro, assim, é algo que faz parte? Como você entende essa associação? É interessante, eu sou presbiteriano, eu sou fruto da reforma religiosa do século XVI. Então eu sou a favor do Estado laico. Eu acho que não é por aí. Né? Então você já entende que o Bolsonaro não é meu candidato, nem o outro era meu candidato também. Eu creio que o Estado é laico, mas não é ateu. Tal, e eu creio que a igreja, se ela se levantar para fazer o que Cristo fazia, que é o papel da igreja, ela faria muito mais do que a política está fazendo, sem ser política. Mas é impossível a gente viver sem ser político. Muita coisa do que se diz BBB aí, por exemplo, não tem nada a ver com o que Jesus fazia. Jesus não era o cara do BBB, né? Então eu acho perigoso a gente
rotular, fulano é cristão só porque disse, né? Eu acho que um versículo determina o cara ser cristão. Eu acho muito perigoso. Eu acho que houve muito, como você falou, né? Nós somos um país cristão, houve muito oportunismo nisso, né? Muito se apresentar como cristão para ganhar votos. E a igreja entrou nisso, né? Nessa eleição a gente termina essa questão da eleição aí, um país extremamente procurando uma causa, né? Procurando alguém, procurando um Messias, né? E houve um oportunismo, e até Jesus foi usado nisso daí. É isso que eu creio, mas a igreja, com certeza, ela tem que se levantar para fazer o papel dela. Né? A bancada evangélica não me representa, por exemplo. A igreja poderia fazer muito mais coisa a despeito da bancada evangélica, por exemplo. Mas isso, não, de certa forma, assim, até algo que, vamos dizer assim, o lado mais do Bolsonaro falaria, vamos dizer assim, é que durante alguns anos foi colocado meio que de lado, de certa forma, o pensamento cristão no Brasil, né? Talvez isso, de certa forma, alimentou uma busca por um líder que se colocasse ali, entendeu? Mesmo talvez que fosse um oportunismo e tudo mais, né? Mas que outros governos, de certa forma, eles foram apertando a igreja, né? Isso ocorreu. Criou-se o Bolsonaro, né? E pagou-se o preço, né, agora. E eu acho que, como a Bíblia manda, é ele e o governo. Nós temos que orar por ele. Lógico que você pode se opor, se levantar, mas não com violência, não querer torcer para dar errado. Ele destruir as coisas que talvez estejam dando certo. A minha opinião se perde no todo, isso é democracia. Agora a gente tem que pedir, ele é o governo, nós temos que orar por ele, ajudá-lo, buscar dar suporte para ele fazer alguma coisa acontecer. Que o que você falou, criou-se o Bolsonaro. Terminamos uma história ruim demais aí, de sucessivos mandatos complicados aí. O povo queria uma salvação. O que o povo foi? Atrás de um Messias. Agora ele está lá. O que a gente faz? Vamos torcer para dar errado? Não, né? Vamos fazer dar certo. Vamos fazer dar certo. E se fizer errado, vamos protestar também. Eu acho que é esse o ponto. É por aí. E entrando agora, então, um pouquinho mais a fundo nessa questão, né? Nós tivemos, aí saiu em toda a mídia e tudo mais, né? A questão da Marcha para Jesus, que foi nessa quinta-feira passada, né? Hoje nós estamos aqui passando para vocês na quinta-feira, então há uma semana atrás se teve aí a Marcha para Jesus, onde o presidente esteve presente, né? E de certa forma existe ali uma ligação muito forte, parece, com líderes de grandes igrejas, de um grande público, né? Tem até o caso do chapéu lá e tudo mais. Que prejuízo. Então, e tudo mais. Então nós vimos tudo isso, assim. A respeito da Marcha para Jesus, o senhor é a favor, não é? Ela tem um caráter político? Ela sempre teve um caráter político? Ela é uma manifestação que você vê como válida, como levar a fé mesmo, anúncio, não é? Como que você enxerga? Quando eu olho para Jesus, eu não vejo ele numa marcha para Jesus. Essa questão do evento, essa questão do show, mega shows e tudo da mais. pirotecnia, não vejo, cara, de usar palanque, eu não vejo Jesus envolvido nisso. Quando você lê a Bíblia, que é a regra de fé e prática para cada cristão, não cabe uma marcha para Jesus, não cabe, não tem sentido. Para quê, por quê, o que ela muda, o que ela virou um negócio, ela movimenta muito dinheiro. Isso é verdade, muito glamour, muita canais de televisão. E aí eu não consigo ver Jesus participando numa marcha para Jesus. Não consigo. É muito mais um evento, sociedade de consumo, do que alguma coisa centrada no Evangelho. Não consigo. Eu não participaria, não participo, não me convide. Eu acho que Jesus trabalharia com outro corte. Uma outra maneira, né? E falando a respeito agora da questão das redes sociais e tudo mais, dessa evangelização talvez que vai chegando de outras maneiras, né? Desse anúncio de outras maneiras e tudo mais. Você vê importância nisso? Ou o trabalho da evangelização ela tem que ser 1 a 1 mesmo, perto? Tem que ser 1 a 1, mas sem evitar a rede social. A gente usa muito a rede social. O virtual só vai ter sentido se a gente se tornar presente, real. Então, você tem que olhar para a rede virtual e tentar se fazer presente. O alcance disso é uma arma
bem usada, extremamente poderosa. A gente não abre mão disso, não. A gente coloca as mensagens lá, a gente coloca os anúncios do que a igreja vai fazer, lembretes de quem é a igreja, nas redes sociais, né, em todas elas. Eu acho que não tem volta. Isso está aí, ninguém quer perder. Ela não pode nos escravizar, mas ela é uma excelente ferramenta. Isso a gente usa. Impossível ser uma igreja sem olhar as redes sociais como parceiro. Não dá. Ainda mais com essa visão, né, de ser contemporâneo, nessa nova linguagem de hoje, né, e tudo mais. Então você enxerga mesmo essa necessidade hoje de estar lá, de ganhar o espaço lá, vamos dizer assim, de mostrar tudo isso lá, né? Até tem um pastor que sempre me manda um vídeo dele, que não sei se o senhor conhece, é Pastor Dave Leonardo, acho uma coisa assim o nome dele. Ele tá muito famoso, assim, de YouTube, essas coisas assim, sabe? Tem muitas mensagens que são mandadas assim, sabe? E muito interessante, na maioria das vezes, assim, e eu vejo que existe uma produção, existe uma seriedade muito grande naquilo, né? E quando a gente pega muitas vezes, olha para outros setores e tudo mais, vê que às vezes a pessoa, não, o importante é fazer e fazer de qualquer jeito, muitas vezes. E existe essa importância, né, de se fazer algo bom, né, para se entregar para as pessoas, né? Na nossa comunidade com isso é gente que tem uma formação para isso, é um TI, é um designer. A gente prega com data show, então as imagens são pensadas. Por que essa imagem? Por que não então, texto? Por que só imagem? Então a gente, quando divulga, a gente prega em séries, divulga a série a partir tem uma arte para a série. Então é sério isso pra gente, a gente procura fazer com excelência. Site da igreja, tudo certinho. Tá, uma página, Facebook, Instagram, a gente procura fazer com seriedade isso, sem ser escravo, né? Não, muito importante. E assim, como você estava dizendo, né, dessa nova maneira, muitas vezes, de apresentar e tudo mais, né? Existem outros segmentos dentro das próprias igrejas evangélicas e tudo mais, que você se identifica, que você vê que são caminhos convergentes, assim, nessa nova forma de apresentação, assim? Tem várias igrejas. Hoje, as denominações começam a surgir igrejas que não querem ficar presas à tradição, mas sim se comunicar com a sociedade a partir da mensagem do Evangelho. Então essas igrejas de várias denominações se unem para fazerem assim acontecer redes de igrejas que plantam outras igrejas, fazer um movimento do Evangelho a partir da plantação de igrejas, manter a saúde da igreja, o evangelho pregado, a partir da contemporaneidade da igreja. Então, muitas vezes não precisam se unir, não precisam ser todas presbiterianas, não, todas quadrangulares. São redes. Né? Então nessa rede tem igreja presbiteriana, batista, quadrangular, desde que seja centrado no evangelho. Centrado no evangelho, independente se for presbiteriano, batista, X, Y, Z e tal. Elas se unem a partir da centralidade do evangelho. É mais importante do que a bandeira denominacional. Centralidade. O que Jesus pregava? Eu sou batista e você é presbiteriano, a gente prega Jesus, cara. Então tem coisa que dá para juntar, vamos fazer, vamos acontecer. Tem muito, eu posso falar da Atos 29, posso falar do CTPI, Centro de Treinamento de Plantadores de Igreja, várias coisas acontecendo aí no Brasil. E gente preocupada com se tornar inteligível. E dentro assim de outras, até assim, dentro do meio católico mesmo, que é muito forte no Brasil, existem algumas ações, assim, ou até mesmo de igrejas que talvez não se denominem como evangélicas e tudo mais? Tem. O movimento carismático é uma coisa interessante na Igreja Católica, né? É uma sede pela Bíblia. E está fazendo acontecer também. Eu acho todo mundo que se chega à Bíblia, falam que a Bíblia é alguma coisa ultrapassada, né? Não é. Que é livro que apanhou mais do que ela. Que é livro que foi mais contestado. Né? E tá aí, cara. Deve ter alguma coisa preciosa nesse livro, né? Todo mundo que se achega a esse livro não sai desse encontro a mesma pessoa. Então, todo mundo que se chegar nesse livro aí vai ter a vida transformada. Vai sair um pouquinho mais parecido com Jesus. Aí tá valendo. Todo mundo que estiver procurando esse livro vai acabar chegando todo mundo no mesmo lugar. É isso que eu acho legal. Muito importante, então. E você que está acompanhando com a gente, eu tenho certeza que você quer também
conseguir se aprofundar mais nesses assuntos. E como estava dizendo aqui o pastor, então, a internet é um meio muito necessário. Só que para isso você precisa de uma internet boa aí na sua casa, então nós temos um recado para você da WFNet. WFNet, internet com velocidade e segurança para o seu negócio e residência. Planos de 15 mega por apenas R$ 69,90. E agora seu upload é o mesmo do download. E a promoção Wi-Fi grátis continua, mas é por tempo limitado. Aproveite. WFNet, Itapetininga. Muito bem, estamos aqui no programa de hoje falando com o pastor Daniel Mosca, ele que já falou pra gente aqui a respeito de muitos assuntos aqui da nossa cidade, a respeito de família, a respeito de obras sociais, a respeito de política, né, de alguns rumos políticos aqui da nossa cidade. Agora eu gostaria de perguntar mesmo assim, quais são os rumos que você enxerga para a Quarta Igreja Presbiteriana de Itapetininga, né? Agora, vamos assim, daqui para frente, quais são os desafios, quais são as obras que vocês enxergam que serão importantes para serem realizadas? Sensacional. A gente está mudando de espaço agora. A gente vai para uma chácara dentro da cidade. Ah, olha só. Onde vai ser? Vai ser no Labrunete. No Labrunete, dentro da cidade. Um espaço bem grande que a gente quer criar um centro de convivência cristã. Convidar pessoas para pensar e moldar a vida a partir do cristianismo. Então, Seriam através de retiros, assim? O que é? Vai ser... É um dia a dia mesmo? Um dia a dia. Na verdade, a igreja vai funcionar lá de uma maneira de convidar as pessoas para pensar, repensar, viver o cristianismo. Uma coisa mais orgânica, uma coisa mais enxuta, mais simples, sem ser simplista, mais dinâmica. Vamos fazer a nossa reunião domingo de manhã e aí a gente termina com um almoço onde todo mundo fica até o horário que quiser, sem ficar preocupado quem é a namorada do Neymar, ficar brigando pela política, mas tentar trazer Jesus para essa época. Trazer Jesus. Eu estou numa fase com a minha família de simplificar a minha vida, diminuir, consumir menos, diminuir o tamanho da casa, diminuir as coisas que a gente faz. Então eu vou morar numa casa bem menor, nesse mesmo espaço, para trazer as pessoas para conviver com a gente. A igreja começou dentro de lares, né? Começou dentro das casas. A ideia de templo é do ano 300 depois de Cristo. Então a gente quer voltar para a raiz. A gente quer voltar para o que é uma família. Uma igreja parecida com família. Orgânica, simples, onde as pessoas se amam, onde as pessoas não se julgam, onde as pessoas são amadas e respeitadas, ajudadas, onde as pessoas podem contar com alguém para colocar o ombro embaixo a hora que estiver caindo. É isso que a gente quer passar. Ó, Deus te ama do jeito que você é, mas Ele ama muito mais você do que você pensa, para deixar que você permaneça do jeito que você está. Ele quer te deixar melhor. Como? Mais parecido com Jesus. Num processo calmo que a gente faz em comunidade. Então a gente vai criar um espaço facilitador para isso. E um espaço para servir a cidade também. Cursos para capacitar pessoas, para ensinar pessoas. A prefeitura está precisando de um espaço, a gente vai ter esse espaço. O Guto está precisando de um espaço para fazer um curso de jornalismo. Então, a gente tem esse espaço, a gente quer ser parceiro da cidade. E esse espaço vai ser uma luz, um estilo de igreja que talvez a cidade vai parecer arrogante. Não, porque eu não estou inventando a roda. Se você ler o começo da igreja, era isso. É um espaço, uma igreja que não tem cara de igreja, para servir a cidade. Olha só, muito importante, então, essa abertura. E lá são quantas pessoas, mais ou menos, que participam hoje? No papel, a gente tem membresia 103 pessoas. 103 pessoas. É uma comunidade sensacional, muito amiga, todo mundo conhece pelo nome o outro. E existem outros líderes, de certa forma, assim, para te ajudar nesse trabalho e tudo mais? Tem porque uma diretoria aí. Deve ser bem difícil, né? Vamos dizer assim, 103 eu sei que existe uma atenção especial, mas o direcionamento dos trabalhos muitas vezes é dividido ali, né? Isso, eu tenho uma diretoria de outros 5 comigo. Nós temos pequenos grupos durante a semana que se reúnem nas casas. Em vez das pessoas irem para a igreja, a gente leva a igreja para os bairros da cidade. E são dirigidos por essas pessoas, eles me dão suporte para fazer tudo isso que eu faço. Eles estão comigo nessa empreitada de fazer essa fábrica de sonhos acontecer. Então, tem gente muito boa comigo. Muito boa. Gente, eu não tenho família biológica aqui.
Mas eu tenho essa igreja, que é minha família e me sustenta, me ampara em todos os sentidos. Muito interessante. E falando agora a respeito dessa denominação assim, que você usa, né, como Quarta Igreja Presbiteriana, né? Isso. No que ela tem de particular que você quis manter, até para manter o nome de Igreja Presbiteriana, assim, o que isso, de certa forma, você traz isso para a sua igreja? Muito legal. Eu acredito que a forma de governo presbiteriana é a forma bíblica de se governar numa igreja. E eu tenho um débito moral com essa igreja, sendo que vem lá de trás, né? Então eu estou nessa igreja para abençoar essa igreja. Né? Presbítero, né? Se você for no grego, quer dizer supervisor. É uma igreja governada por pessoas que olham de uma maneira, o escopo delas é o todo, e ficam vendo lá o movimento de Jesus, né? Que é o dono da igreja. A igreja não é minha. Eu sou um co-pastor. O pastor é Jesus. E tem outros líderes para ver o que Jesus está fazendo. Esses são os supervisores da igreja. Né? Isso é uma igreja presbiteriana. Então eu acredito nisso. Representativos, eles são eleitos pela comunidade. Por isso que eu estou nessa igreja. Entendeu? Eu não posso, vamos vender tudo e fazer outra coisa. Não posso. Eu não sei quanto arrecada a igreja, eu não sei, nem voto questões de dinheiro assim. Eu tenho uma supervisão. Eu acho que o sistema presbiteriano é muito saudável. Muito saudável, é muito seguro, muito honesto, muito transparente. Por isso que eu não abro mão dele. Se ele quiser me mandar embora, tudo bem. E você tem essa ligação com as outras igrejas. Como é a quarta, né? Então existem as três primeiras ainda, né? Isso. E existe uma ligação com elas, assim, legal. Uma conversa? Tem uma junta de igrejas da região. Vai até Angatuba, Buri, Capão. E eu sou o diretor dessa junta. Porque como a minha igreja é um pouquinho diferente, eu vou ser diretor para ninguém me encher a paciência. Porque eu Vai quero... ficar mais difícil um pouco do pessoal falar mal de você. Qualquer coisa carteirada. Pá, não, mas tem um pessoal muito... A gente tá chegando uma moçada de cabeça aberta aí na igreja presbiteriana. Está fazendo um trabalho muito bom aqui na cidade e na região também. Então a gente se comunica, assim. Tivemos uma reunião dia 22 agora, sábado. Na qual tivemos uma palestra sobre suicídio, sobre crimes digitais também, para atualizar a pastorzada também. Muito bom. E essa questão do suicídio, né? Como você citou, né? Acho que é algo muito bom, nós estamos caminhando já para o final do programa, mas para trazer, né? Muitas vezes as pessoas quando falam a respeito disso, falam, isso daí é falta de Deus. Isso daí é falta de um auxílio psicológico. Daí é falta de... É pessoa que não tem nada na cabeça, fica sem fazer nada e tudo mais, aí fica inventando dor, é mimimi. Ou seja, é uma doença. Como que a igreja enxerga isso? E no seu caso, assim, principalmente, lidando concretamente com os casos? É cruel. Tudo isso que você falou é cruel e é verdade, né? É isso que acontece, né? Você pensa numa pessoa que achou melhor morrer do que viver. Como ela estava. Tem alguns autores que dizem que até, vamos dizer assim, é uma perda para a humanidade, né? A humanidade não... Para mim e para você. Não foi, vamos dizer assim, capaz de atrair aquela pessoa a continuar, né? Como tem uma obra, uma escultura, chama Melancolia, tá em Genebra, que mostra um homem sem forma e vazio, e que é um retrato da alma vazia, cara. É a nossa sociedade, cara. Nossa sociedade tá aí, procurando... Gênesis fala, né, que a Bíblia diz que antes de criar era tudo sem forma e vazio. Nada se encaixava e nada tinha sentido. Quando você encontra Jesus, as coisas começam a tomar forma e se encaixar com problemas. E as coisas começam a ter sentido, preenchimento. Pô, tem sentido. E a pessoa que não tem isso? Muitas vezes dentro da igreja existe isso também, lógico. Não podemos menosprezar. Não é uma vacina contra, né? Se fosse, né? Está muito mais perto da gente do que a gente gostaria. Entendeu? Então você imagina essa escultura, se você puder procurar aí, Melancolia. É sensacional. Traduz muita gente que você conhece, que você ama. E por a sociedade olhar como um tabu, tem vergonha de se abrir e mostrar o vazio. O que o Evangelho faz? Ele dá forma e dá sentido. Por isso que ele tem que ser inteligível. A palavra de Deus dá forma e dá sentido. Esse é o papel da igreja. Não é julgar, não é falar tudo isso que você falou, que às vezes é o que ela escolhe fazer. Entendeu? É o contrário, é respeitar. Pensa no grau de dificuldade. É melhor morrer
do que viver. A dor é tão grande, tá tão sem forma, tá tão vazio, que eu prefiro, para acabar com isso, morrer do que viver. Eu acho que a gente tem que respeitar essa situação, infelizmente é mais comum do que a gente gostaria, e o papel da igreja não é nem mandar para o inferno quem cometeu o suicídio. Entendeu? É tentar cuidar para que a gente não chegue a conviver de maneira tão aguda como a gente está convivendo com essa questão do suicídio agora. E esse convívio humano, acho que ele é o essencial, porque se a gente se acostumou a conhecer, a entender, a olhar para as pessoas através da rede social, né? Só que a rede social, muitas vezes, ela existe uma norma ali que a pessoa não sai, né? Ela não vai mostrar esse vazio, ela vai mostrar que tá tudo bem, ela vai mostrar que tá tudo lindo, que ela fez, que ela aconteceu e tudo mais. E, de vez em quando, aí pega aquele susto, né? Porque você não achava que a pessoa estava mal, você não achava que a pessoa estava passando por dificuldade e tudo mais, e vem aquele baque, né? Essa ligação mais próxima, essa convivência, você vê que é a saída para que o problema ele seja falado antes de se chegar a algo tão grave assim? Toque, o abraço, o real, né? Substituindo o não sólido. dá like, né? Às vezes cara, você dá amei na foto, mas a pessoa precisa do amor ali e não chega, né? E, cara, eu vou me arrepender. Eu sou um cara mais rock and roll. Tem o tal do Thiago York aí, cara, que fez um CD agora que chama Troco Likes. Ele tem uma música que chama Alexandria e era uma outra que fala, era só o sol que me faltava. A gente está estudando isso daí com os adolescentes da igreja. E ele trabalha essa questão. Cara, a gente preso na internet, a gente deixou de consumir várias bibliotecas de Alexandria. E na verdade, quando a gente tem vontade de deixar de viver, a gente estava tão preso na internet, que se a gente pensar, era só o sol que me faltava. Eu falei, nossa, não é possível, esse cara tá certo, né? E o cara tira um ano sabático, né? Ele não é o tipo de música que você gosta, não, você fala, me sinto Deus, mal, né? eu falo isso pedindo perdão a Deus, né, cara? E ele tira um ano sabático porque ele estava sendo engolido por essa questão do Instagram. Falei, rapaz, genial, esse cara, nunca falarei, se as pessoas falarem que eu disse isso, eu negarei até o fim, né? Mas é isso aí que você falou, falta o toque, cara. Quanto tempo você gasta com as pessoas que você ama, cara? Quanto tempo você gasta com um livro, cara? Quanto tempo você gasta olhando o sol, caminhando com alguém, cara? É isso que tá matando a gente. De verdade mesmo, objetivamente, verdade, né? Sem mentira. As melhores fotos, as melhores festas, os melhores amigos, os melhores roubos. De verdade, hoje eu não tô bom, cara. Você pode gastar um tempo comigo aí, cara? É isso aí que falta, esse toque, esse abraço. Falta sol, falta livro, falta abraço. Como diz o J Quest, é o outro. Tudo cabe dentro de um abraço, cara. A gente não abraça mais de verdade, cara. Então, talvez é esse o caminho. Muito bom. Tenho certeza que para todo mundo que está acompanhando aí tá entendendo, né, a profundidade que hoje o Evangelho ele pode responder às nossas questões. Né? Sempre está lá, de certa forma. Algumas pessoas dizem que é o manual de fábrica, né? Entendeu? E quem criou, deixou ali mais ou menos para você entender como funciona o ser humano. Então, para você que assiste com a gente aqui, talvez nunca teve um contato tão profundo, achou que alguma coisa ficou passado, talvez seja a forma aí de você se interessar um pouquinho mais, entender aonde que fica, a pessoa gostaria de procurar e tudo mais, quais são os convites aí que você poderia fazer para as pessoas estarem experimentando tudo isso? Primeiro convite, procure uma igreja perto da sua casa, centrada no Evangelho, cara. Centrada no Evangelho, na mensagem. Eu sou um grande pecador, mas eu tenho um grande Salvador, que é Jesus Cristo. Uma igreja que fale muito de Jesus, cara, do que Ele fez, da graça, uma igreja que te ame, que acolha você, que te respeite, que te ensine a ser igual a Jesus. Tá? Por um acaso, a minha igreja é assim, ela está na rua Alceu Corrêa de Moraes, 340, na Vila Popular. Aí, segundo semestre, a gente vai mudar para o outro espaço, mas a gente vai ficar lá até agosto, mais ou menos, no mínimo, aí a gente vai estar por lá. E quem, vamos dizer assim, nas obras que vocês fazem, às vezes precisa de doações, essas coisas, como que funciona? Tem um site da igreja, ipb4.com.br, ou o meu Facebook, Daniel Mosca, não vai ter dois, daí tá meio de liga, você pode ir lá, Daniel Mosca, você vai achar o meu Facebook, e do meu Facebook eu posso passar meu WhatsApp para você e mostrar os caminhos para você doar. Para ajudar a gente, ajudar o nosso lar, ajudar as demais entidades aí da cidade.
Muito bem, muito obrigado, pastor. Foi um grande prazer estar conversando aqui. Agradeço muito a disponibilidade. Sei que o dia a dia é bastante corrido e tudo mais, tem todas essas obras aí para passar, mas nós da TV aqui agradecemos muito a sua presença. E eu que agradeço, Deus abençoe vocês aí da cabeça aos pés, tá? Vocês também aqui, obrigado pela paciência, pela conversa, é sempre bom, estou aqui para servir a cidade. Precisou? Tamo aí. Muito obrigado. E você que acompanhou com a gente aqui, eu agradeço muito. Você que deixou a sua mensagem, todas elas serão lidas, tanto pelo pastor, quanto pra gente aqui da TV também. Nós agradecemos muito. O programa de hoje foi gravado na segunda-feira, então tá passando para você na quinta. Mas, como é quinta-feira, aproveita e dá uma passadinha na feira, se der tempo ainda. Dá uma passadinha também no Vila Rosa para você almoçar daqui a pouco, tá? E eu fico um grande abraço aqui para você. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã ao vivo, sexta-feira, ao meio-dia. Eu espero você. Até lá. Um grande abraço. Telescópio. Apoio Cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito.